Ok, obrigado, Cláudio. Até já. Bom, então, agora que já estamos todos a ouvir, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem cá vindo. Como sabem, o objetivo é para vos apresentar esse estudo que já tínhamos falado aí há uns tempos atrás, portanto, vocês já sabem qual era o objetivo e o que é que isso é. Ele está pronto, está aí distribuído e, por isso, para termos uma visão mais alargada disso, eu vou então pedir ali à equipa que o fez, que nos explique como é que isto foi feito. Senhores, palavra vossa, façam favor. Então, boa tarde a todos, e sem demora, porque também é final do dia, estamos todos cansados. Eu vou passar sem demora aqui à doutora Lúcia Santos, que vai fazer a apresentação dos pontos mais importantes do vosso documento. Penso que tiveram a oportunidade de ter presente ou ter a oportunidade de ter lido o documento. Acho que, no fim, podíamos ter um bocadinho de debate, algumas dúvidas que possam existir, e estaremos aqui para vos apoiar nesse processo. Portanto, vou só aqui pôr a apresentação, partilhar a apresentação. Desculpem lá. Vamos aqui fazer um share. E vamos fazer PowerPoint. Penso que conseguem ver a tela partilhada. Conseguem ver a tela? Nós estamos a ver a tela, só que não está a ocupar o ecrã todo. Tem que ir lá à parte de baixo para começar a apresentação. Sim. Não, é que estava, só que eu não, fiquei sem ideia. Assim conseguem ver tudo? Não, estão a ver, pera lá, utilizar o modo de apresentação. Tem que aumentar o ecrã. Espera, já sei. Vou aqui pôr. Perfeito. Ok, pronto. Penso que assim está perfeito. Podemos começar então? Sim, senhor, vamos a isso. Muito bem. Sim. Estão a ouvir-me? Sim. Sim, estamos a ouvi-la. Ok. Eu vou cumprimentar todos inicialmente e vou já pedir desculpas pela qualidade da apresentação, mas falar numa tela é um bocadinho mais difícil do que falar na presença de pessoas e peço já desculpas antecipadas por isso. Como o Paulo referiu, vou tentar ser breve. Aquilo que vos vou apresentar basicamente é a metodologia utilizada para a realização do trabalho, depois uma contextualização daquilo que é a vossa demografia geral, portanto, em termos de população residente, variação populacional, desvios, índice de envelhecimento, estrutura etária, e depois inserir um bocadinho, efetivamente, aquilo que foi o objetivo do trabalho, que foram as projeções escolares por nível de ensino. Portanto, tentar prever a população possível no futuro permite às pessoas conhecerem-se melhor e compreenderem as implicações das suas decisões, pois o futuro também se constrói. Pois não. João? Sim. Mais baixo, não é? Ok. Então tens de falar um bocadinho mais baixo. Mais baixo. E mais devagar. Mas só fazer isto assim. Se quiseres talvez voltar mais perto do... Eu já não sei, tentar pensar falar mais alto. Mas tenta falar mais baixo. Okay. Mas vamos tentar agora falar mais ou menos mais baixinho. E mais devagar. Está bem? Senhores, para ser mais fácil, eu vou-me pôr aqui ao pé do microfone e posso-vos ir dizendo, nós estamos a ouvir o som com muito eco e com a banda muito curta. Tinha que chegar mais para o microfone, se fizesse favor. Sim. Então experimenta agora a ver se a coisa fica melhor.
Conseguem ouvir-me agora? Agora está bastante melhor. Pronto, estamos em condições. Vamos a isso. Não sei se me ouviram no início, se querem que introduzir aquilo que iria apresentar, não sei se querem ouvir novamente, se me conseguiram perceber no início. Sim. Podem passar. Pode? Ok. Sim. Portanto, efetivamente, as projeções escolares são fundamentais para nós procurarmos conhecer e entender a dinâmica populacional, os fatores que a podem influenciar, possibilitam também a informação de enorme relevância sobre possíveis evoluções futuras das populações, informação que se revela essencial em processos de tomada de decisão a diferentes níveis. E, naturalmente, neste âmbito, assumem particular relevância em todas as áreas de intervenção municipal, da área da intervenção municipal, nomeadamente educação, social, desporto, tudo o que envolve planeamento, é sempre necessário fazer uma antevisão daquilo que será o futuro. Em termos de metodologia, nós utilizamos o método das componentes por cortes, que se baseia em 4 variáveis fundamentais. A primeira delas é a população residente, partindo do pressuposto que, efetivamente, uma parte da população que existirá no futuro é a atual, mas com mais anos, mais velha. O segundo indicador é a fecundidade, os nascimentos que, entretanto, ocorrerão e que constituirão os novos jovens. Também a mortalidade, os óbitos que, entretanto, ocorrerão relacionados com as probabilidades de morte nas várias idades e a esperança média de vida. E os fluxos migratórios, as entradas e saídas da população. Efetivamente, no trabalho que nós desenvolvemos aqui, nós não conseguimos utilizar os fluxos migratórios, utilizamos apenas no cenário para a projeção da população residente, mas depois, na desagregação da informação mais pormenorizada, não nos é possível devido à inexistência de desagregação da informação necessária para realizar as projeções da natalidade e da população escolar à freguesia. O método, portanto, das componentes por cortes baseia-se na população desagregada por grupo etário e sexo e vai conseguir projetar a mortalidade, através do cálculo das tábuas de mortalidade, dando-nos probabilidade de sobrevivência, calculadas por cada grupo etário. Vai realizar a projeção da fecundidade, através do cálculo dos índices de fertilidade, permitindo-nos obter os cenários vivos, calculado com base nas mulheres em idade fértil, e as projeções das migrações, que, como expliquei, neste caso não foi utilizado. E vai-nos permitir chegar a 3 cenários: o cenário base normal, o cenário base otimista e o cenário extraordinário. Estes 3 cenários diferem apenas numa questão, no índice sintético de fecundidade. Porque naquilo que se refere à esperança média de vida, nomeadamente dos homens e para as mulheres, ela mantém-se estável nos 3 cenários: no cenário base normal, no cenário otimista e no cenário desejável extraordinário. No cenário base normal, o índice sintético de fecundidade é de 1,3, no cenário otimista é de 1,6 e no cenário desejável extraordinário é de 2,1. O cenário base normal é aquilo que consideramos o mais provável, o otimista seria um cenário plausível, ainda assim improvável, e o cenário desejável extraordinário é altamente improvável, porque baseia-se naquilo que seria o índice sintético de fecundidade 2,1, que é aquele índice que nós sabemos que garantiria a substituição das gerações. E, infelizmente, nós estamos muito abaixo de garantir a substituição das gerações. Em termos estatísticos, efetivamente, cada mulher teria ter 2,1 filhos para que assim fosse possível. E, portanto, consideramos este cenário improvável. Está um exemplo das nossas bases de dados utilizadas. Avançando agora para as projeções demográficas. Em 2031, a Angra do Heroísmo poderá perder cerca de 1.266 habitantes, portanto, uma redução de 3,6%. Por freguesia, o dispositivo territorial não sofre alterações significativas, ou seja, as freguesias mais populosas vão manter-se como as freguesias com maior número de habitantes e as freguesias menos populosas também se vão manter. Podemos verificar isso no mapa, que o dispositivo se mantém mais ou menos idêntico entre 2011 e 2031. Há apenas aqui 2 freguesias, que são a Vila de São Sebastião e Dons Ribeiras, que mudam de classe. As restantes freguesias mantêm-se na mesma classe. Em termos de dinâmica populacional, ou seja, de variação populacional, e num cenário de
de diminuição populacional, como já traçámos e vimos, estamos perante um cenário de diminuição da população residente, naturalmente a maior parte das freguesias verifica também um decréscimo da população. Ainda assim, é destacar um facto, já falámos sobre isso na primeira apresentação que fizemos, que do número de freguesias que apresenta crescimento, na sua generalidade, são maioritariamente rurais. Temos apenas uma freguesia predominantemente urbana a registrar crescimento e uma freguesia mediamente urbana a registrar crescimento, nomeadamente São Mateus da Calheta, que é a freguesia mais populosa, e Terra Chã. Em termos de natalidade, o cenário acompanha naturalmente aquilo que é o valor da população residente e em 2031 poderemos ter menos 84 crianças do que no ano de 2011, o que nos dá uma diminuição de menos 22,9%. Destacam-se aqui nos decréscimos as freguesias de Angra Nossa Senhora da Conceição, com menos 37,4%, Angra de Santa Luzia, com menos 32,2%, 5 Ribeiras, com menos 40%, e São Bartolomeu de Regatos, com menos 33%. São as freguesias que verificam uma maior diminuição da natalidade. Curioso, efetivamente, que algumas das freguesias mais populosas, de facto, registram um crescimento bastante acentuado. Ainda assim, de referir que estes valores que estamos a apresentar são todos eles no cenário de base normal e são naturalmente valores percentuais, não é? São relativos. Em termos de estrutura etária, em 2031, não dá para retirar. Ok, peço desculpa. Em 2031 poderão existir menos 1.277 jovens, o que nos dá uma diminuição de menos 22,05%. E poderemos ter mais 2.499 idosos, o que nos dá um aumento de 49,95% do que em relação ao ano de 2011. Isso é, de facto, visível nos gráficos, quando comparamos os 3 anos, há uma diminuição crescente do grupo etário dos jovens, de 0 aos 14 anos, e um aumento crescente do grupo etário dos idosos, como é característico não só da Angra, mas, infelizmente, de todas as sociedades ocidentais desenvolvidas onde nós também nos enquadramos. A pirâmide etária reflete a estrutura que acabamos de descrever. Há um duplo envelhecimento, ou seja, não temos apenas o alargamento do topo, o aumento dos idosos, que numa sociedade desenvolvida é um indicador positivo, porque significa que temos maior qualidade de vida e vivemos mais anos. No entanto, esse indicador que é positivo, que nos se reflete no aumento da esperança média de vida, não é compensado pelo aumento do número de jovens e, portanto, como também temos uma redução dos jovens, estamos perante um cenário preocupante que se trata de duplo envelhecimento. Em termos do índice de envelhecimento, e ainda no cenário de base normal, naturalmente traduzindo aquilo que é a estrutura etária e a diminuição dos jovens, vamos ter um aumento do índice de envelhecimento. Esse aumento é gradual, vamos passar de 90% do índice de envelhecimento de 90% em 2011 para 106,3% em 2016, para 128,4% em 2021, para 147,7% em 2026 e para 170,7% em 2031. Comparando agora aquilo que nós descrevemos no cenário de base normal com o cenário otimista e com o cenário desejável extraordinário, podemos perceber que, em termos de população residente, no cenário de base normal teríamos, em 2031, 34.136 habitantes. Esse valor iria ser mais favorável no cenário otimista, naturalmente, que passaria a ser de 34.833 habitantes, e seria ainda superior no cenário desejável, mas também aquilo que é mais improvável, porque se baseia no índice sintético de fecundidade de 2,1%, seria de 37,281 habitantes. Em termos de envelhecimento, e considerando que no ano de 2011 temos um total de 90 idosos para cada 100 jovens, no cenário de base normal teríamos em 2031 170 idosos para cada 100 jovens, no cenário otimista teríamos 138 idosos para cada 100 jovens e no cenário desejável extraordinário teríamos 104 idosos para cada 100 jovens. Portanto, de facto, como podemos observar, o cenário de base normal é sem dúvida o mais pessimista, mas lamentavelmente
o mais provável de acontecer, e à medida que aumentamos o índice de interdisciplinaridade, os valores tornam-se mais favoráveis, porque nos permite perceber, efetivamente, se as políticas mudarem, se a natalidade aumentar, temos condições para alterar estas determinantes, mas não é fácil. Temos aqui a representação em mapa do cenário de base otimista e bem como a representação do cenário extraordinário. Passando agora para as projeções da população escolar, efetivamente a sua importância vem de vários níveis. Elas são importantes para o planeamento, nomeadamente da rede e das salas de aula, mas também das infraestruturas de apoio, dos recursos humanos, docentes e não docentes, e da própria oferta educativa. Acompanhando as projeções da população escolar, da população residente, naturalmente que, e a natalidade também evidencia um crescimento evidente, naturalmente que a população escolar reflete. E em 2031 poderão existir em heroísmo menos 1.397 crianças e jovens em idade escolar do que em 2011, o que representa um decréscimo de menos 22,7%. Esse decréscimo é mais expressivo no segundo ciclo e no ensino secundário, menos expressivo na educação pré-escolar e no terceiro ciclo. Analisando por nível de ensino, de educação, no caso da educação pré-escolar não é propriamente um nível de ensino, verificamos, como vimos agora, que o decréscimo no cenário base normal é 19,5%. No cenário otimista, esse decréscimo passaria a apenas 4,8% e no cenário desejável teríamos um aumento de 26,1%. Por freguesia, percebemos que na generalidade das freguesias evidenciam um decréscimo, no entanto há aqui a registar Altares, que tem um crescimento de 4,8%, Angra Nossa Senhora da Conceição tem um crescimento de 3,7% e Santa Bárbara tem um crescimento de 4,7%. Naturalmente, e volto a referir que estas percentagens são valores relativos, têm a ver com o total da população e, portanto, poderemos ter valores muito expressivos em freguesias com o menor número de habitantes. No primeiro ciclo, se refere à população escolar que frequenta o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de escolaridade, portanto, correspondente em condições de frequência normal entre os 6 e os 9 anos de idade, teremos, portanto, um decréscimo no cenário base normal de 22,6%. No cenário otimista, esse decréscimo passaria a 10,9% e no cenário desejável passaria a um crescimento de 17,2%. Analisando por freguesia, registramos aqui o acréscimo em duas freguesias, Angra, Nossa Senhora da Conceição e Serreta, e o decréscimo muito acentuado em duas freguesias, Cinco Ribeiras e Vila de São Sebastião. Passando para a análise do segundo ciclo, que corresponde ao quinto e sexto ano de escolaridade, portanto às crianças com 10 e 11 anos de idade, teremos uma diminuição de menos 26% no cenário base normal, que passaria a apenas 17,4% no cenário otimista e passaria ao crescimento, assim como nos restantes níveis de ensino, no cenário desejável, partindo do índice de interdisciplinaridade 2,1, passaria a um aumento de 8,6%. Numa análise por freguesia, percebe-se, destaca-se aqui apenas uma com um crescimento positivo, que é a Serreta, com 47,6%. De facto, os valores nesta freguesia são muito baixos. No entanto, um pequeno crescimento numa freguesia com um pequeno número de crianças torna-se muito expressivo. No caso das freguesias que registram maiores decréscimos, temos aqui a referir Cinco Ribeiras, com um decréscimo de 45,9%, Ribeirinha, com um decréscimo de menos 41,7%, e São Bento, com um decréscimo de 44,2%. Estamos aqui apenas a referir os valores máximos. Depois, durante a discussão, se quiserem perceber o comportamento de cada uma freguesia, podemos ir abordar. Só não pretendia não ser muito exaustiva na apresentação dos valores. Em termos do terceiro ciclo, que corresponde às crianças que frequentam o sétimo, oitavo e nono ano de escolaridade, e, portanto, se situam entre os 12 e os 14 anos de idade, teremos no cenário da base normal uma diminuição de menos 19,4%.
que no cenário otimista passaria a uma diminuição de menos 10,6% e no cenário desejável a um aumento de 15,5%. Por freguesia, esta análise, verificamos que existe um considerável número de freguesias que registram um acréscimo. Convém também enquadrar aqui que tem um bocadinho a ver com o facto de, no terceiro ciclo e no ensino secundário, o decréscimo da natalidade reflete-se mais tarde. Portanto, é natural que ainda aqui se verifique que a tendência de decréscimo seja menos evidente nos níveis de ensino mais avançados. É natural que assim seja. Portanto, verificamos aqui um crescimento positivo, ainda que reduzido, na freguesia de Angra, Nossa Senhora da Conceição, com 1,7%, na freguesia de Angra Sé, com 18,5%, 12 Ribeiras, com 10%, Raminho, com 34,5%, Santa Bárbara, com 3,8% e Ferreta, com 36,1%. Nos decréscimos, que é o comportamento mais comum nas freguesias, destacam-se São Bento, com menos 39,3%, e destaca-se Terra Chá, com menos 31,4%. Passando para a análise do ensino secundário, corresponde ao 11º e 12º ano de escolaridade e, portanto, abrange as crianças entre os 15 e os 17 anos de idade, isto em condições normais de frequência, naturalmente que não considera as retenções, o abandono escolar, considera apenas as crianças que estariam, de acordo com o ano em que nasceram, estariam em idade de frequentar este nível de ensino. Nós teríamos, no cenário de base normal, uma diminuição de menos 26%, no cenário otimista, uma diminuição de menos 13%, e no cenário desejável, à semelhança dos restantes níveis de ensino, teríamos um crescimento de 14,3%. Passando à análise por freguesia. Por freguesia, destaca-se aqui o crescimento positivo da Ferreta, e mais uma vez volto a referir que são valores percentuais que um pequeno aumento numa freguesia com um reduzido número torna-se muito expressivo, e destacamos aqui o decréscimo nas freguesias de 5 Ribeiras, 58,4%, do Posto Santo, 49,9%, e de São Bento, com menos 52,1%. E concluo a apresentação, passando-vos a palavra, sem, no entanto, dizer que, de facto, o cenário que aqui traçado é um cenário preocupante, mas não é mais preocupante do que é noutros territórios do país ou da Europa Ocidental. De facto, é um cenário que caracteriza as nossas sociedades, principalmente as dos países envolvidos, a diminuição da natalidade e, consequentemente, o envelhecimento populacional. E estes instrumentos vão nos permitir conhecer, traçar um diagnóstico daquilo que é a realidade e do que podemos esperar. Provavelmente a realidade será ainda mais desfavorável do que aquela que nós estamos a prever. Naturalmente, como compreendem, um estudo com estas características não consegue abranger todas as variáveis que controlam aquilo que é a população residente de um território, a mobilidade que existe e os fatores naturais, crises económicas, uma série de fatores que são difíceis de prever e, portanto, podemos sempre esperar que, efetivamente, poderá ser uma realidade ainda mais preocupante do que esta, mas só conhecendo-a, efetivamente, é que podemos atuar sobre ela e pensar em políticas capazes de a inverter. E passava-vos a palavra. Não há nenhuma dúvida sobre isto? Nenhuma curiosidade que queiram saber? Já agora, eu tenho aqui os indicadores todos à freguesia. Se quiserem fazer alguma pergunta, eu tentei ser sucinta, não é? Porque senão tornava-se muito exaustivo estar aqui a analisar indicadores freguesia a freguesia. Mas se tiver alguma questão a colocar sobre alguma freguesia, algum valor mais exato, eu poderei fornecer. Também tenho acesso ao documento, obviamente. Bom, o documento, toda a gente tem o documento distribuído, estão com o documento na mão. Exato. Por isso, eu fiquei com alguma curiosidade e faço a pergunta ali em representação da freguesia da Serreta, que é a nossa freguesia mais populosa e que tem ali um comportamento muito bom. Eu não reparei, sim. O que é que está a acontecer na Serreta, que é a única que tem assim crescimentos acentuados? Mas tem a ver com os crescimentos. Estamos a falar de um crescimento de 8 para 15, por exemplo, no ensino secundário. A questão é que depois torna-se muito expressivo. Por isso é que eu estava aqui a enquadrar
relativamente, quando enquadrada com as restantes freguesias, em termos percentuais, o crescimento destaca-se, efetivamente. E é, aliás, por exemplo, no ensino secundário, é a única que registra um crescimento. No entanto, estamos a falar de um crescimento da passagem de 8 jovens em 2011 para 15 em 2031. Portanto, não é um valor percentual, mas para a Serreta é expressivo. Oh, muito bem. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Não sei. Bom, não havendo mais nenhuma questão, resta-me agradecer a vossa apresentação, agradecer estar aqui connosco, muito obrigado. E então até outra vez. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.